Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando a nossa 8ª diretriz de hipertensão. Assunto aí extremamente importante, né, para a nossa prova. E nesse bloco vamos falar aqui sobre essa diretriz no contexto das crises hipertensivas, tá? Essas crises hipertensivas, elas são divididas em 3 grupos, tá? A emergência hipertensiva, que é o mais grave, e tem conexão com lesão de órgão-alvo. Lesão de órgão-alvo que inclui aí, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, um AVC, uma lesão renal, né, algum atingimento aí desses órgãos, tá? Uma urgência hipertensiva é um pico de pressão alta, né, sem conexão com órgão-alvo, sem lesão de órgão-alvo. Isso é muito importante ser diferenciado, porque isso vai aí definir o tratamento que vai ocorrer. Numa emergência hipertensiva, a gente vai precisar do nitroprusiato de sódio, vai precisar aqui do nipride, uma droga aqui, né, que é vasodilatadora, tanto arterial quanto venosa, pela via aqui feita endovenosa, né, uma droga aí, fotossensível, no ambiente de UTI, tá certo? E no caso aqui de um paciente com urgência hipertensiva, só o aumento da pressão, sem nenhum fator de lesão de órgão-alvo, ele vai poder usar aqui uma clonidina, que é a tensina, né, ou aqui um captopril, e isso vai ser avaliado mais lentamente, essa queda da pressão, monitorando ele, mas não precisa ir para UTI. Então a gente vai ter essa necessidade de diferenciar se há ou não lesão de órgão-alvo, tá? A pseudocrise é uma crise aí que está conectada com uma outra causa, que não, de fato, a pressão arterial, tá? Então eu vou ter aqui um paciente com uma crise de estresse intensa, com a crise de ansiedade, com a crise de dor intensa, tudo isso favorece o aumento pressórico, mas a causa dessa pressão subir não é aqui o fator, né, da própria pressão, tem a ver com outro fator. Por isso que, às vezes, mesmo uma urgência hipertensiva, para diferenciar, né, de ser uma pseudocrise, acalma o paciente, coloca no ambiente mais tranquilo, medica, de repente, se ele estiver queixando de dor com um analgésico, né, um ansiolítico, se ele estiver aqui com uma crise de ansiedade associada, para depois ver se, de fato, essa pressão está alta, ou seja, se é uma urgência ou se é uma pseudocrise, tá? As provas, gente, elas já cobram esses conceitos, né? Então, a prova, por exemplo, da Secretaria de Educação do DF, de enfermeiro aí de 2017, cobrou esses conceitos aqui do CESP, né? O que era uma urgência, o que era uma emergência e o que era uma pseudocrise. Então é importante que esses conceitos estejam bem fixados aqui no contexto dessas palavras-chave com vocês, tá certo? E nesse bloco também de crise hipertensiva, a gente vai falar um pouquinho das medicações, né? O que é essa medicação, qual é o início de ação dela, a duração dela, a forma de administração, tá? Principalmente aqui o nitroprusiato, certo? O metoprolol também, que é um beta-bloqueador que pode também aqui ser utilizado, principalmente se houver aí conexão desse aumento pressórico com uma dissecção de aorta, que é uma das situações onde a gente precisa tanto baixar a pressão quanto baixar também a frequência cardíaca. Beleza, gente? Então, depois dessa breve introdução, vamos falar sobre a crise hipertensiva. Aqui, o nosso primeiro slide trata dos conceitos da urgência, da emergência e da pseudocrise. A urgência, a gente vai ter aqui como palavra-chave, né, situação clínica sintomática, em que ocorre uma pressão arterial alta, né, aqui com a sistólica maior ou igual a 180 e ou a diastólica maior ou igual a 120. Isso sem lesão de órgão-alvo, tá certo? Então, ou a sistólica maior que 180 ou a diastólica maior que 120, muitas vezes os conceitos, gente, ele vem só com a diastólica maior que 120, tá? Aqui é difícil ter essa sistólica conectada com urgência hipertensiva. Normalmente o foco é mais a diastólica maior que 120, certo? Só que nessa diretriz ele trouxe as duas coisas, certo? E o mais importante, sem, eu vou até colocar uma caneta vermelha ao redor aqui, ó, sem lesão de órgão-alvo. Esse é o grande diferencial. E sem risco iminente de morte. Já a emergência, eu vou ter uma situação sintomática, certo? Com essa sistólica maior que 180 e ou a diastólica maior ou igual a 120, com a lesão aguda aqui, né? Relacionada à lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, com risco iminente de morte, tá? E aqui entra a encefalopatia, a síndrome coronariana aguda, né? Então, várias situações vão estar agindo aqui como lesão de órgão-alvo nessa emergência hipertensiva. A pseudocrise tem uma outra causa. Então, eu tenho um evento emocional, doloroso, algum desconforto, como enxaqueca, tontura, né, cefaleia, e outra origem aqui músculo-esquelética, além de manifestações psiquiátricas mesmo relacionadas à síndrome do pânico.
A emergência não é definida simplesmente pelo nível da pressão arterial, apesar de frequentemente estar aumentada, e sim pelo status clínico, que tem a ver com essas questões aí dos distúrbios de lesão de órgão-alvo. Então, como um evento cardiovascular, cerebrovascular, renal ou envolvimento de múltiplos órgãos ou mesmo de forma de pré-eclâmpsia, quando se trata aqui da gestação, tá? Ou sinais de gravidade da eclâmpsia. O AVC isquêmico e o edema agudo de pulmão são situações mais encontradas aqui como desfecho da emergência hipertensiva, ou seja, como lesão de órgão-alvo, no caso aqui, né, encefálico e aqui pulmonar. A fisiopatologia dessa crise, onde eu tenho um aumento do volume intravascular ou o aumento da resistência vascular periférica, produção reduzida de vasodilatadores endógenos e ou ativação do sistema vasoconstrictores, né? Esse sistema vasoconstrictor é o que vai fazer aqui com que aumente essa resistência, ou seja, vasoconstricção é aumento da resistência vascular, tá? E podem precipitar maior vasorreatividade aqui, resultando em uma crise hipertensiva. Essa autorregulação tissular, ou seja, do tecido, é suplantada particularmente nos leitos vasculares cerebral e renal, causando uma isquemia local, o que desencadeia um círculo vicioso de vasoconstricção, lesão endotelial, ativação plaquetária do sistema de coagulação e do sistema imune com proliferação miointimal, ou seja, relacionado aí à camada dos nossos vasos, tá? Necrose, fibrinoide de arteríolas e isquemia em órgão-alvo. Então, aqui são as manifestações da fisiopatologia de uma crise hipertensiva e o risco dela estar gerando aí essas lesões endoteliais, lesão do vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo aqui sem sangue satisfatório gerar aí isquemia nesses órgãos que são nobres, tá? Principalmente coração, cérebro e rim aqui. Tratamento. Como que a gente vai tratar essa crise hipertensiva? Eu tenho aqui a urgência hipertensiva, sendo o primeiro diferenciado, né, da nossa pseudocrise, então ambiente calmo, ajudar aqui a pessoa a afastar a pseudocrise, se tem ansiedade, dar ansiolítico, né, um Rivotril sublingual, aqui por exemplo, um analgésico, né, são medicamentos que vão, de fato, já conseguir reduzir um pouco a pressão arterial. E se for uma pseudocrise, vai reduzir de forma bem significativa, tá? Depois eu tenho aqui a medicação para o tratamento da urgência, né? Descartado aí uma pseudocrise, vai ser o antihipertensivo, o captopril, certo? De 25 ou 50, e a clonidina, de 100 mg aí, que é a tensina. O pico do captopril demora um pouquinho mais, de 60 a 90, e a clonidina já é mais rápida, de 30 a 60. Lembrando que o captopril, gente, é pela via oral e não sublingual, tá? Ele não é indicado fazer pela via sublingual. Isso aqui já caiu bastante em prova. É contraindicado a nifedipina de liberação rápida, porque isso pode diminuir a pressão rapidamente, gerando uma isquemia tecidual. No caso agora do tratamento da emergência, que é uma situação mais grave, lembrando que o E vem antes do que o U no dicionário, então o E é mais grave, tá, do que aqui a urgência. Esse aqui eu tenho uma lesão de órgão-alvo e eu preciso atuar de forma mais rápida na queda dessa pressão arterial, tá? Então, os pacientes vão ser internados na UTI, vão usar antihipertensivo endovenoso, que é o nitroprusiato de sódio, que é aqui o Nipride, e vai ser monitorado, né, de forma aí contínua, tá? E também vai evitar hipotensão grave, né? Então, a gente vai ter que monitorar essa queda de pressão, porque pode gerar uma isquemia cerebral se cair de vez também. Então, o que eu espero para essa emergência hipertensiva? Diminuir a PA média em 25% na primeira hora. Aqui, uma PA de 160 a 100 e 110 de diastólica nas próximas 2 a 6 horas. 135 a 85 em um período de 24 a 48 horas. Aqui é a meta para o tratamento da emergência hipertensiva. Aqui, algumas situações de emergência hipertensiva que eu achei melhor fazer a consideração. Encefalopatia hipertensiva, né, que tem a ver com alterações neurológicas por conta do aumento pressórico, onde eu tenho sinais e sintomas aqui de edema cerebral, secundário à elevação súbita e ou aqui mantida da pressão arterial. Então, eu vou ter esses sinais aqui, ó,
cefaleia, náuseas, vômito, alteração do campo visual, fotopsia, visão turva, alucinações visuais, confusão mental, coma, crise convulsiva generalizada e hiperreflexia. Nesse paciente eu vou ter uma falência dos mecanismos de autorregulação da perfusão cerebral, gerando essa isquemia cerebral. E o objetivo é diminuir a pressão de forma lenta, porque se reduzir de forma muito intensa e rápida, pode causar um agravamento dessa hipoperfusão cerebral, até porque eu estou com esse autorregulação aqui prejudicado, tá? E o medicamento usado é o nitroprusiato de sódio, isso cai bastante aqui, né? Conectando a nossa informação sobre a encefalopatia hipertensiva. O AVC isquêmico, gente, a gente não diminui a pressão de forma imediata, a não ser que ela esteja muito alta aí, que vai dar antipertensivo. Mas, de fato, quando o nosso tecido encefálico está sofrendo isquemia, nós vamos ter um aumento dessa pressão de forma aí de resposta, né? Para manter a perfusão perfusão central do sistema nervoso encefálico. E aí, quando eu tiver essa questão aí muito alta, aí que eu vou dar um antipertensivo nesse paciente com AVC, tá certo? Outra coisa importante é se esse paciente tiver indicação de fazer o fibrinolítico, né? Porque o fibrinolítico, ele tem aí o ponto de corte de pressão, porque o fibrinolítico aumenta o risco de sangramento. E se eu já estou com uma pressão muito alta, somado ao risco de sangramento do fibrinolítico, eu posso desencadear aí um AVC que é isquêmico em um AVC hemorrágico. Então, eu vou ter um ponto de corte como aí contraindicação, né, para fazer o fibrinolítico, tá certo? Então, observe que em caso de AVC isquêmico, com indicação de trombólise, que é o uso do fibrinolítico, recomenda-se uma redução da PA aqui de sistólica menor que 185 e de diastólica menor que 110, isso cai em prova. A redução inicial da PA em 15% pode ser aplicada nos casos da PA muito elevada, que é o caso daquele paciente, né, que mesmo que não vai fazer o fibrinolítico, se tiver muito alta, maior ou igual aqui a 200 de sistólica e 120 de diastólica, e com outras emergências aí, hipertensivas associadas, como a dissecção de aorta, eventos coronarianos agudos, eclâmpsia, pós-trombólise e ou edema agudo de pulmão, também precisa reduzir essa pressão, tá? Aqui, dentro desse capítulo, tem outras situações que você pode também estar dando uma olhada, mas aqui cai mais em prova, eu trouxe aqui pra gente, tá? Então, o que é que ele traz pra gente como exemplo de emergência hipertensiva? Dentro do cérebro vascular, a encefalopatia hipertensiva, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, a hemorragia subaracnoide. Cardiocirculatória, dissecção aguda de aorta, edema agudo de pulmão com insuficiência ventricular esquerda e síndrome coronariana aguda, que é aqui o infarto agudo do miocárdio, né? Renal, eu tenho aqui uma hipertensão acelerada maligna e tenho uma hipertensão aqui de múltiplos danos aqui em órgão-alvo, que é o MDO. Crises adrenérgicas graves, crises de feocromocitoma, dose excessiva de drogas ilícitas como cocaína, crack e LSD, hipertensão na gestação, eclâmpsia, pré-eclâmpsia com sinal de gravidade, síndrome HELP e hipertensão grave em final de gestação. Então essas são as listas aqui da emergência hipertensiva, ou seja, o que é que configura uma lesão de órgão-alvo e que de fato também isso cai em prova. Aqui ele traz uma comparação, nessa tabelinha, entre a urgência e a emergência, que a gente já deixou bem claro, né, durante aí a leitura do conceito. Mas aqui, em termos de tabela, eu particularmente gosto muito de estudar em forma de tabela, eu acho bem didático. Então aqui eu tenho, ó, na urgência, o nível pressórico elevado acentuado, que é a mesma coisa da emergência, só que aqui é sem lesão de órgão-alvo, aqui com lesão de órgão-alvo. Aqui a medicação é oral, aqui é parenteral. Sem risco de morte, aqui com risco de morte. Aqui, acompanhamento ambulatorial precoce, com retorno em 7 dias, e aqui, internação em UTI. Né? Então, são os dois extremos aí dos tipos dessas crises hipertensivas, tá? Vamos trabalhar sobre uma tabelinha que tem lá, e eu trouxe os dados com uma letra maior aqui do que o print de tela, para que você consiga entender a importância desse tópico, que cai muito em prova, principalmente o nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador tanto arterial quanto venoso, ou seja, ele tem o poder de vasodilatar aí todos os nossos vasos, e dessa forma a queda da pressão é mais rápida. Ele vai ser feito com infusão contínua, bomba de infusão, de 0,25 a 10 aqui, miligrama por quilo por minuto, pela forma endovenosa, e o início é imediato, né, da nossa
administração, né? E a duração de 1 a 2 minutos. Indicação, maioria das emergências hipertensivas é o medicamento que vai ser feito. Em outros países a gente tem outras medicações, mas aqui no Brasil a gente tem mais aí o nitroprusiato de sódio, tá? Eventos adversos e precaução. Intoxicação pelo cianeto, mas aí seriam doses mais altas. Hipotensão grave, náuseas, vômitos. E cuidado aqui na insuficiência renal e hepática e pressão intracraniana alta. E é um medicamento fotossensível, então tem que usar o equipo laranja para proteger da luz. A nitroglicerina, que é o famoso Etridil, lembrando que o nitroprusiato de sódio é o famoso Niprid. E a nitroglicerina, né, que é o Tridil, é também um vasodilatador arterial e venoso. O modo de administração é infusão contínua, endovenosa, de 5 a 15 miligramas aqui por hora. O início de ação dele também é rápido, 2 a 5 minutos, com duração de 3 a 5 minutos. A indicação é a crise hipertensiva conectada com o infarto agudo do miocárdio, porque ele também é um vasodilatador coronariano, então vai ajudar na perfusão do miocárdio, certo? Também o paciente com insuficiência ventricular esquerda aí, e com edema agudo de pulmão. Evento adverso, cefaleia, taquicardia reflexa, taquifilaxia, flush e meta-hemoglobinemia, que aí é a forma da hemoglobina de forma tóxica, né, que precisa usar o antagonista. Esse metoprolol eu quis falar porque inclusive caiu na prova da FCC, da Assembleia Legislativa aí de Sergipe, né, como um tratamento para a dissecção aguda de aorta, né, que é uma das situações aqui das emergências hipertensivas com lesão de órgão-alvo e dissecção de aorta. Ele é um beta-bloqueador adrenérgico. O modo de administração é 5 mg endovenoso, repetido de 10 em 10 minutos, se necessário, até a dose máxima de 20. Aqui foi o tema da questão, inclusive com doses do medicamento sendo cobrado, tá? O início de ação é rápida, de 5 a 10 minutos, e duração de 3 a 4 horas. Ele pode ser usado na insuficiência coronariana, né, no infarto agudo do miocárdio, e dissecção aguda de aorta em combinação com nitroprusiato. Observe que aqui, no nosso infarto agudo do miocárdio, a preferência da diretriz da Sociedade Brasileira é um beta-bloqueador oral, tá? E aí, em situações específicas, a gente vai fazer o beta-bloqueador aqui do metoprolol, que é pela via endovenosa, mas de forma preferencial no infarto, faz o beta-bloqueador oral. E a morfina, preferencialmente, endovenosa, tá? Evento adverso de um beta-bloqueador é a bradicardia, bloqueio atrioventricular avançado, insuficiência cardíaca e broncoespasmo. A hidralazina também eu não trouxe todos da lista não, tá? Eu trouxe aqueles que têm maior chance de cair em prova, porque eu já vi em outras questões, tá certo? Então, a hidralazina é um medicamento utilizado aí nas emergências hipertensivas em gestante, como um vasodilatador de ação direta, administração endovenosa de 10 a 20 mg ou 10 a 40 intramuscular, 6 em 6 horas, o início de ação de 10 a 20 minutos e a duração de 3 a 12 horas. E a indicação dela vai ser aqui no caso de eclâmpsia, como evento adverso, um ataque cardíaco, cefaleia, vômito e piora da angina e do infarto. Cuidado com a pressão intracraniana elevada também com o uso da hidralazina, tá? Então aqui são os tópicos que a gente aborda sobre essa nossa questão, né, da crise hipertensiva, tá? Diferenciar o que é urgência, o que é emergência, o que é pseudocrise, diferenciar os medicamentos usados em cada uma dessas situações, tá certo? Isso aqui é o que cai em prova, que a gente resumiu aqui para vocês, tá certo? O último bloco da nossa aula de hipertensão das diretrizes é sobre hipertensão no idoso. E eu espero você, no modo turbo ativado, para a gente finalizar essa diretriz em alto estilo aí, porque a parte de hipertensão no idoso é uma das situações que mais aparece em prova. Porque aqui eu tenho, né, a questão da pseudohipertensão, eu tenho um aumento do hiato auscultatório, tenho essa rigidez arterial gerando essa pseudohipertensão e tenho aqui a hipotensão ortostática gerando quedas no paciente idoso e tem algumas particularidades no tratamento também. Então a gente vai trabalhar também esse capítulo aí de hipertensão no idoso e eu espero vocês no próximo e último bloco.